Olá, bom dia, espero que vocês estejam bem. Hoje, como dá para perceber, temos uma convidada, Yara. A Yara é minha colega, minha amiga, né, desde o ensino médio, e eu tomei a decisão de trazer ela para participar aqui no canal, porque eu gosto muito das falas dela em relação aos livros e aos filmes que a gente assiste. E eu achei interessante também que esse espaço não diz respeito somente a mim, mas também de outras pessoas que podem contribuir de forma significativa. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o filme A Melhor Mãe do Mundo, que nós assistimos juntas na semana passada. Além da parte oral sobre o filme, também vai ter algo escrito no blog. Então, nossa intenção aqui é trazer um contexto para vocês do cinema, né? E quais são os temas e questões que ele permite que nós discutimos de uma forma que traga a ficção em acordo com a realidade em alguma medida e que seja uma forma também de tocar, de inspirar, a gente pensar as nossas próprias atitudes, tá bem? Yara, quer acrescentar alguma coisa nesse primeiro momento? Não, é só que eu amei o filme. Eu geralmente não dou 5 estrelas de cara para um filme assim. Apesar de eu gostar bastante, tem sempre alguma coisa que eu fico confusa ou que eu não gosto. Mas A Melhor Mãe do Mundo foi um dos filmes que, além de 5 estrelas, virou favoritado para mim. Porque eu acho que ele trouxe para mim uma visão que nenhum outro filme, seja brasileiro, seja estrangeiro, trouxe. Acho que a diretora conseguiu trazer uma abordagem única e um filme totalmente diferente. Uma pena que não vai representar o Brasil, mas espero que o filme que for representar o Brasil seja ótimo. E eu acredito que seja, porque o cinema brasileiro só tem ficado melhor com os passados anos. Muito obrigada. Um dos motivos que a gente escolheu também falar sobre A Mãe do Mundo foi porque foi um filme que tocou a gente mutuamente. Isso porque A Melhor Mãe do Mundo vai trazer alguns temas importantes, como a maternidade, ser mulher, a mulher negra e também a classe social em que Gal, que já adianta a personagem principal do filme, pertence. Ela não é uma mulher com uma família estável, ela pertence ali a uma classe social bastante precária, tanto que a gente vai ver, né, ao longo do vídeo a gente vai tratar isso com mais detalhes, há situações que ela é submetida para conseguir alguma coisa que deveria ser um direito básico. Então, o principal tema do filme, né, e que a gente vai se centrar para conversar é sobre isso. O filme, ele foi um dos que mais me tocou, tanto que assim como a Yara, a gente saiu do cinema, eu falei, Yara, assim, vou arriscar até, essa fala tem uma força, mas eu aponto que esse foi um dos melhores filmes que eu assisti em 2025, porque tudo foi muito bem trabalhado, o roteiro, a história conseguiu fazer essa marra, sabe, que traz pra gente que tá assistindo uma mensagem. E uma dessas mensagens também toca no que diz respeito ao público, que a diretora, né, do filme traz duas crianças que têm uma personalidade que vale muito a pena a gente falar mais, que é a Rihanna e o Benny. Yara, você quer falar um pouco sobre a Rihanna e depois eu falo sobre o Benny? Uhum, sim. A Rihanna é com certeza a minha personagem favorita do filme inteiro, porque ela é uma criança, ela tem o estilo de uma criança, ela brinca como uma criança, ela fala como uma criança, só que ela tem também uma visão de adulto da maioria das coisas, que geralmente acomete essas crianças de tão tenra idade, principalmente quando são os filhos mais velhos. Então, ela tem uma preocupação de o que eu vou comer, onde eu vou dormir. Será que o namorado da minha mãe é uma pessoa boa? Será que ele vai bater nela? Será que ele vai me bater? Será que eu tô segura? Então, toda vez que a Gal traz alguma coisa nova para eles fazerem, a Rihanna tem um pensamento crítico acerca disso. E é uma coisa bem incrível para uma pessoa de 9 anos, porque é uma idade que você, a sua preocupação principal é brincar, é estudar. E a Rihanna não tem esse tipo de preocupação, as preocupações dela são muito adultas. Então, eu vejo que ela tenta viver a infância, mas ela ainda tá nesse quesito de preocupações que não deveriam ser dela. Então, eu acho que por isso ela é minha personagem favorita, porque ela traz a sensação de uma criança, a sensação da infância, mas ela também traz a realidade.
Muito bem, Yara. Achei muito legal. E a Yara deixou muito claro, né, quando a gente saiu, que ela gostou muito da Rihanna. E eu queria falar um pouco do Benny. O Benny foi um personagem que me cativou muito, porque em certa medida você consegue se identificar com ele naquela visão de mundo muito ingênuo. Isso tem uma justificativa no filme. A Gal, nesse momento, eu vou ter que falar um pouco mais aprofundado do filme, mas isso não vai atrapalhar a experiência de quem for assistir. Mini spoiler. É isso, então se não quiser ouvir, é só pausar e depois pular. E aí eu vou colocar depois aqui embaixo o minuto exato que a gente volta sem falar do filme de fato. Mas o Benny, eles têm que sair da casa, eles têm que sair de casa porque o rapaz, né, o esposo da Gal busca eles na escola sem permissão dela. E ela não gosta dessa atitude e vai sair de casa. Essa é a decisão dela para uma aventura, entre aspas. Já sabem como é que é essa aventura, né? E aí, nessa aventura, é claro que eles não tinham direitos básicos, como alimentação, lugar para se higienizar, né, para poder tomar um banho, para comer. Então, a Gal tem que criar estratégias para conseguir fazer com que eles continuem com ela. Isso com a Rihanna, assim como a Yara falou, ela já tem um posicionamento crítico, é mais difícil. Mas o Benny, por outro lado, não. Ela fala, vamos pra aventura, Benny. Vamos pra aventura. E aí eles têm, assim, passa um momento do filme que eles estão há muito tempo na rua, né? Tanto que ela vai com uma carroça. Talvez exista um termo mais apropriado, mas a gente vai usar esse porque é uma coisa que vai à imagem. Mas se você pensou em cavalos, pode tirar esse pensamento. Porque é só uma carroça e não aparece cavalos. E o que ela e o que ela quer, né, o que ela deseja, assim, é cativar eles. E aí ela fala pra eles, pra continuarem lá com ela, vamos tomar banho. Aí no filme aparece uma cena, né, de um lugar que tem água. Pra quem mora em Brasília, pegue como referência ali quando você tá indo ali no centro do plano tem Uma uma fonte. fonte. Então essa imagem até mandei para o Yara o vídeo, né, que é bonito, mas não é adequado para tomar banho. E aí a Gal, com toda a artimanha, né, todo o jogo de cintura, ela vai falar com os policiais, tira eles de lá para eles conseguirem tomar um banho, que é o mínimo, né? E aí eles tomam um banho, e aí o Benny fica todo feliz, só que a Rihanna o tempo todo fica, mãe, eu acho que isso tá um pouco estranho, quando a gente vai voltar para casa? E o Benny, ele vem muito no filme, ele tem significado mesmo dessa ingenuidade. Então, ele fala muita coisa, assim, e a atuação dele é impecável, porque a gente consegue perceber que ele consegue também articular o que tá no texto, né, com certeza, mas também articular de maneira, assim, espontânea quando é necessário. Então, o Benny, ele é um dos personagens que eu mais gostei, porque eu também me identifiquei com esse lado, assim, às vezes que a gente pensa que é uma coisa boa, quando na verdade não é. E aí tem um contraponto, né? Benny com essa ingenuidade e a Rihanna de uma forma mais crítica. Uhum. E, assim, o nome deles é incrível, porque é o nome verdadeiro dos atores. A Rihanna realmente se chama Rihanna, o Benny realmente se chama Benny. Então, a gente vê que eles tiveram o personagem se juntou ao ator. Então, por exemplo, o Benin tem partes específicas do filme que eu comentava com a Renata, baixinho no cinema. Ó, eu acho que isso aqui não estava no roteiro. Porque crianças é dito muito pelos diretores que são difíceis de dirigir, tanto por causa de cenas que tem que repetir várias vezes, quanto porque as falas, às vezes, são falas que eles não estão acostumados a dizer. Então, o Benin, ele é muito espontâneo. Então, tem frases dele que ele fala que você pensa, ah, eu acho que o ator que disse isso, eles só improvisaram. E são ótimos os atores. A Shirley Cruz, como Gal, é excelente. Então, eu acho que muito facilmente ela pode ter só continuado na personagem dela, enquanto o Benin falava alguma coisa aleatória que ele pensou na hora, mas que também cabe ao personagem dele. Então eu acho que esse pensamento da diretora de colocar o mesmo nome deles, da vida real, nos personagens, aproximou muito eles de fazer uma atuação mais espontânea. Sim. E além disso também, agora indo para uma outra chave para a gente finalizar essa história, né? E no que ela tocou e no que conseguiu alcançar. É que A Melhor Mãe do Mundo também tem um ator que está envolvido, que talvez vocês conheçam por canções, que é o Seu Jorge.
Ele foi um bom autor no nosso julgamento, na medida que nós conseguimos não gostar dele dentro do filme, porque ele não é uma pessoa na qual a gente é cativante, né? É uma pessoa que trata a Gal de uma maneira bem, assim, problemática, que como pessoas críticas a gente percebe isso, mas que a atuação é tão bem feita que você fala, não, ele é um bom ator que você consegue sair não gostando dele. E é muito interessante também, para finalizar, a gente pensar muito nessa questão da mulher negra e de como que ela é vista na sociedade. Então, a Gal, por vários momentos no filme, vai passar por situações a qual vai trazer essa fragilidade, né, entre aspas, que ela está sujeita pela condição financeira dela. Então, ela tem ali uma pessoa que ela pensa que pode contar com ele, só que aí ao longo do filme a gente vai vendo que não, que ele tá bem mal intencionado, e isso vai trazendo pra gente sempre essa questão da humanidade. Quem de fato é bom, quem de fato tá genuinamente ali com você pra poder ajudar, prestar um apoio. E na hora, assim, a gente sente raiva, eu senti, sabe, divertidamente, eu senti nojinho. Veio a emoção do nojinho, assim, porque ele realmente cativa, ele tem ali, quem assistir vai entender depois, ele faz algumas coisas, que atitudes que a gente vê que ajuda mesmo o próximo, mas aí chega um momento que você perde toda essa visão que você tinha dele em algum momento positiva para uma pessoa que não, não seria o tipo de pessoa que eu julgo de caráter, né? Então, isso é muito interessante de falar. E também no que diz respeito ao esposo dela, né? Eles têm uma relação muito conflituosa, que a Yara também pode falar um pouco a respeito. O Leandro, que é o personagem que é namorado dela, ele é muito violento quando ele bebe. Então, ele pratica violência física mesmo, e isso sem contar a violência psicológica e outros tipos. Mas quando ele bebe, ele realmente bate na Gal. Tanto que no início do filme, esse não é um spoiler porque eu acho que tem a cena no YouTube. Uhum. Mas no início do filme, o filme já começa com ela registrando um BO na polícia, porque ele bateu nela. E ela não é recebida muito bem, porque a policial fala com um tom de julgamento para ela. E é isso que ela vê durante o filme inteiro, um julgamento da relação dela com o Leandro. E ela tem na cabeça dela, dentro dela, dentro do coração, dentro do cérebro, que ele pode mudar. Então, mesmo que quando ela está na jornada dela, na aventura com os filhos, ele fica ligando incessantemente para ela e ela nunca bloqueia o número, porque eu acho que ela tem esse apego, ela ainda gosta dele, ela tem esse apego, ele pode mudar. E isso é uma relação de ciclo de abuso que a gente vê se repetir, que pratica alguma coisa, seja violência física ou outro tipo de violência, e aí depois vem super arrependido, com flores, chocolate, pedindo perdão, e aí perdoa, e aí começa tudo de novo. É um ciclo que se faz não só com uma única pessoa, mas geralmente passam de mãe para filha, infelizmente. Então é até citado no filme que a mãe da Gal tinha o mesmo tipo de problema com o esposo, que no caso era o pai da Gal. E a Gal percebe isso no final, ela consegue notar isso, que isso pode passar para a filha dela. E aí ela tem esse clique na cabeça dela, acho que aí a chavinha vira. Caramba, esse é um ciclo que não vai se acabar nunca, e a minha filha tá sujeita a isso. Então, eu acredito que o Leandro é realmente um personagem detestável nisso. Eu louvo a atuação do seu Jorge, porque para você fazer um personagem detestável, você tem que atuar muito bem. Sim. E eu acho que ele representou muito bem esse ciclo de abuso que a Gal sofria. Então, mesmo com aquela esperança, uma hora ela percebe que não dá mais. Então, mesmo que ela se arrume para ele, ela passa maquiagem, ela nunca bloqueia o número, alguma hora não dá mais. E aí ela decide acabar com esse ciclo, ou pelo menos tentar, que aí ela vai para a aventura. Sim, e aí só para finalizar também o vídeo, né, com chave de ouro, aí eu e a Yara a gente vai comentar só brevemente sobre a frase, a Yara pode falar da fala dela, que é a melhor mãe do mundo. Então, tudo que a Gal faz também é uma coisa que é inerente à mãe, né? A gente pode problematizar até que medida isso é saudável, até que não é. Mas a gente sabe que de fato é uma coisa que na nossa sociedade até é romantizado, que a mãe faz tudo por um filho. Então é literalmente essa mensagem também que quer passar, porque a Gal ela luta mesmo, tanto que ela coloca eles nas costas,
E apesar, né, o filme inteiro se baseia por uma atitude que o Leandro teve em relação aos filhos dela. Então, isso é uma questão interessante também para pensar, né, deixar também para vocês refletirem. E a Yara pode finalizar com a frase que nos tocou a modo que a gente literalmente se emocionou. No final, a Rihanna fala pra mãe dela que ela tem medo do namorado da mãe, do Leandro, que não é pai dela e não é pai do Benin, mas ela tem medo dele. E aí ela fala pra mãe, aqui abre aspas, ele se acha um cara forte, mas você é mais forte ainda. Você é a melhor mãe do mundo. Fecha aspas. Essa é a frase do filme inteiro. Você fica sempre o filme inteiro esperando aonde que vai dizer que ela é a melhor mãe do mundo. E é no final que é dito. E eu acho incrível que a Gal se sente totalmente tocada quando a Rihanna fala isso pra ela. E a gente se sentiu tocado também. Porque a gente sempre considera a nossa mãe a melhor mãe do mundo. Quando a gente tem uma boa mãe, quando a gente tem uma boa infância, uma boa família. E aí eu acho que é exatamente nesse momento que a Gal pensa, caramba, é aqui que eu vou dar um futuro melhor para os meus filhos. E ter um futuro melhor para mim mesma. E assim, é o que a gente esperava o filme inteiro. Sim. Um futuro melhor para ela e para os filhos. Sim, então para finalizar, eu queria agradecer a Yara, que dispôs o tempo dela para estar aqui comigo gravando. Foi muito bom, é sempre bom compartilhar o que a gente assiste, né, e o que a gente pode conversar ali de modo a ser significativo. E eu espero que vocês também tenham gostado da participação dela. E eu vou deixar por escrito aqui, né, o perfil dela também no Instagram, para quem tiver interesse em conhecê-la, vale a pena. Só tem bichinhos, eu curso veterinária. Vale a pena também, mas é isso, um abraço e até mais.